1 Coríntios capítulo 15. Eu quero que você deixe aberta a Bíblia, no versículo 1 até o 19, tá bom? Nós vamos lendo, à medida que nós vamos estudando a palavra de Deus. Porque nós vamos lendo, memorizando, gravando e aprendendo, para não ser uma leitura apenas leitura corrida. Eu não sei se os irmãos comeram chocolate essa semana, porque os mercados aí fora estão cheios de chocolate, né? Pendurado. A gente que é grandão chega a dar até cabeçada em alguns aí, aqui no Seabras. E eu geralmente não sou muito chegado em chocolate, mas a gente come de vez em quando. E não há nada demais, é gostoso, né? Quem é que gosta de chocolate? Que levante a mão. Eu benção, né? Por isso tem meus irmãos aqui gordinhos, né? Não comer chocolate. Muito bem. Nós sabemos que as pessoas aí fora, geralmente, sobretudo no comércio, né? Entendem e acham até que isso tem a ver com o negócio de Páscoa, né? Mas a pergunta é exatamente essa. O que tem a ver isso com Páscoa? É igual Natal, né? O que tem a ver? Peru assado, frango, leitão, quiabo aí afora. O que tem a ver isso com Páscoa? Natal. Comida é comida todo dia, né? Quiabo amanhã. Hã? Quiabo amanhã, né? Eu não sei se os irmãos têm uma ideia exata o que é Páscoa, o que significa a palavra Páscoa. É até bom vocês, espera um pouquinho, é até bom os irmãos saberem, né, para os irmãos passarem essa informação para os outros, né? O que significa Páscoa, então? O que significa a palavra Páscoa? Alguém falou o quê? Passagem. Vamos então ler? Vamos dizer juntos? Passagem. Mas não é aquela passagem que você poder viajar, não, né? Aquilo é um bilhete, na verdade, né? Mas significa passagem. Isso não tem nada a ver com coelho e nem tão pouco com chocolate, né? A Páscoa tem a ver o quê, então? Com a passagem de uma situação para outra situação. Qual é a situação antes? Uma situação de prisão para uma situação de libertação, liberdade. De escravidão para liberdade. Quando o povo de Israel comemora a Páscoa, o que eles lembram? A libertação do povo de Israel lá do cativeiro do Egito. E eles ficaram quantos anos lá? 400 anos, é muito tempo. Quanta gente não morreu nesse processo aí, né? Mas ali, o povo foi se desbandando, saindo do caminho do Senhor, e Deus também os puniu. Essas pessoas apareciam para servir de disciplina, para poder punir esse povo de Israel, né? E quando nós comemoramos Páscoa hoje, o que nós comemoramos? Também a libertação. Nossa, o quê? Do cativeiro do pecado, da condenação das trevas, da condenação do inferno. Nós comemoramos a libertação através da pessoa de quem? Do Senhor Jesus. Quando o povo lembra lá, eles vão lembrar de um povo que saiu do Egito, mas um povo. Então aqui é o povo em geral. Deus veio libertar o seu povo escolhido do cativeiro, do pecado, da condenação das trevas. É por isso que Paulo diz que ele nos transportou da onde? Das trevas, né? Para a sua maravilhosa luz. Então é isto, irmãos, que significa Páscoa para nós, né? Do cativeiro do Egito à liberdade, da morte à vida. Amém? Amém. Do cativeiro do Egito à liberdade, da morte à vida. Nós vamos então hoje falar com os irmãos aqui, trabalharmos nesse texto sobre a ressurreição de Cristo, nossa vitória. Você pode dizer comigo? A ressurreição de Cristo, nossa vitória. É o que nós vamos hoje trabalhar nesse texto aqui, né? E todo esse capítulo 15 aqui, de 1 Coríntios, se você ler todo o capítulo, você vai observar que é uma defesa aqui que o apóstolo Paulo faz sobre a realidade da importância da ressurreição de Jesus e também da própria ressurreição dos mortos. Paulo, ele era um verdadeiro
teólogo, um apologista. O que é isso, pastor? Um apologista é aquela pessoa que defende a verdade. Então Paulo era um defensor, né? Como é que nós vamos defender a verdade? É ensinando a verdade, não é verdade? Vivendo a verdade, praticando a verdade. Então Paulo aqui ele está fazendo uma defesa importante da realidade, da importância da ressurreição de Jesus e da própria ressurreição dos mortos. E ele está combatendo aqui, irmãos, exatamente a noção de que não existe ressurreição, né? Então ele em vista desse princípio que muitos pregoavam na época, que não existia ressurreição, então Paulo, em vista disso aqui, ele diz que se as pessoas não ressuscitam, então Jesus também não poderia ter ressuscitado, né? A defesa dele é tremenda aqui. E nós vamos crescer um pouquinho aqui nesse assunto de hoje, né? E eu poderia dizer para os irmãos, então, quais foram os argumentos usados por Paulo aqui, nesta defesa, para enfatizar essa maravilhosa ressurreição do Senhor Jesus. Porque para muita gente hoje, mesmo no nosso mundo contemporâneo, muita gente não crê nem que Jesus Cristo veio a esse mundo ainda. Então, se não crê que ele veio, também não crê na sua ressurreição. E no tempo do apóstolo Paulo, no tempo de Jesus, havia grupos que não criam na ressurreição. Não criam na ressurreição. Então os irmãos já percebem que essa descrença já é de longos tempos idos na história. Não é uma questão de agora. Quais foram os argumentos que Paulo, então, usou para enfatizar essa ressurreição do Senhor Jesus, né? A primeira lição que eu gostaria de deixar com os irmãos é fatos precisos sobre a sua morte e ressurreição. Você pode dizer comigo? Fatos precisos sobre a sua morte e ressurreição. Outra vez, bem forte. Fatos precisos sobre sua morte e ressurreição, né? Eu quero fazer um destaque aí. Isso está entre os versículos 3 até o versículo 8, né? O primeiro fato preciso que Paulo destaca aqui é que de fato Jesus morreu e de fato ele ressuscitou no terceiro dia. O que é que diz os versículos 3 e 4 aí da palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 15? Vamos lá, por favor, irmãos? Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. O quê? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e mais o quê? E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, diz as Escrituras, e acabou. Isso é fato. Ele começa a defesa já mostrando a verdade, porque contra a verdade não há fatos, não há argumento, não é verdade? Ela já é esse o argumento. Então é o que diz as Escrituras. Então que de fato Jesus morreu e Jesus ressuscitou. E Paulo aqui, para mostrar aqui com elementos mais fortes, ainda também, sobre, lógico, o elemento mais forte que a Escritura registra, mas ele se lança aqui de algumas coisas interessantes, é sobre o testemunho, né, das pessoas, a apresentação dele perante as pessoas. E ele faz menção disso aqui no capítulo, do versículo 5 até o 8, ele vai falar agora de algumas aparições de Jesus. Olha o versículo 5 a 8, você pode ler comigo, versículo 5 a 8? Olhe bem aí. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Note bem, a Cefas e aos 12. Depois, versículo 6. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. 7. Depois foi visto por quem? Por Tiago. Mais tarde, por todos os apóstolos. 8. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim. Olhe bem aí. Então Paulo agora, ele mostra aqui fatos precisos quanto à morte e à ressurreição de Jesus, tá? Dizendo, é o que diz a palavra e acabou. E ele então diz aqui das aparições de Jesus. Mas não é apenas isso não. Testemunho do anjo, né? Está lá em Lucas capítulo 24, versículo 7, ou Mateus, né? Lembra o testemunho do anjo? Quando as mulheres foram ao túmulo,
para cuidar de Jesus com tanto carinho. Elas foram, lógico, de uma certa tristeza, né? Mas elas chegam lá e na mente delas havia uma pergunta: quem vai nos remover a pedra? Porque botaram uma pedra enorme na porta do túmulo, não é verdade? Uma pedra. As autoridades estavam querendo preocupar com os mínimos detalhes. E elas chegaram lá, quem estava sentado na pedra? Ela já estava fora do seu lugar. E estava um anjo. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Amém? Amém. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Como ele mesmo lhes havia o quê? Havia dito. Jesus foi o único homem na história que disse que ia morrer. E também disse o dia que ia ressuscitar. Então, irmãos, são testemunhos eloquentes, né? E Paulo está numa defesa aqui para a edificação da igreja, para a orientação da igreja, mas para contestar aquelas pessoas que não criam de fato na ressurreição do Senhor Jesus. E os irmãos percebem que quando Jesus morreu, até as autoridades, o que fizeram? Os guardas receberam o quê? Dinheiro. Para dizer que o corpo tinha sido o quê, irmãos? Roubado. Uma pedra daquele tamanho, para quem mexeu aqui? O Jesus não está aqui dentro. Ora, eles estavam com medo, né? Porque anunciaram que viria quem estava nascendo era o rei dos reis, o rei dos judeus. Mas não importa, contraface não há argumento. Eles puderam receber o que receberam, mas uma coisa é fato. Por que vocês procuram entre os mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Estão percebendo? Então Paulo mostra que fatos precisos sobre a morte e a ressurreição na sua defesa nesta carta de 1 Coríntios capítulo 15. E a segunda lição, irmãos, eu quero deixar com a igreja, além de fatos precisos sobre a sua morte e a ressurreição, a segunda lição que Paulo vai destacar de maneira precisa aqui. Primeiro ele diz que de fato Jesus morreu e de fato ele o quê? Ressuscitou. Agora Paulo vai gastar um bom tempo aqui para falar sobre a realidade da ressurreição. Porque Jesus ressuscitou em qual dia? No primeiro dia da semana, não é verdade? Então hoje nós estamos tratando de quê? De ressurreição do Senhor Jesus. E a ressurreição de Cristo, ela é uma demonstração tremenda do poder de Deus, porque ela garante que os crentes também ressuscitarão e que a vida atual nossa não é o fim. Amém? Amém. Se você ler 1 Tessalonicenses capítulo 4, você vai ver lá o apóstolo falando aos Tessalonicenses, aos crentes daquela igreja: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem, porque eles não estavam entendendo, né? Muita gente estava ficando descontrolada emocionalmente com a morte de pessoas da família, gente da igreja morrendo, né? Aí Paulo vai dizer lá para eles: olha, esse povo está morrendo aí, a vida não acabou aqui não. Então ele fala o que vai acontecer no processo, né? Que os que estão mortos no dia da volta de Jesus, eles vão ressuscitar. E Paulo diz: e nós, os que estivermos vivos até esse dia, seremos transformados e juntos subiremos para os céus. E Paulo diz: irmãos, consolai uns aos outros com essas palavras. Então a ressurreição de Jesus para nos garantir a vitória sobre a morte. A morte não aprisiona um crente. Amém? Amém. Lembra o que disse Paulo para confortar os crentes sobre as lutas que eles enfrentavam, sobre a perseguição e o jugo de Roma? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos separará do amor de Cristo? E ele diz: pois eu estou bem certo que nem morte. Ele começa com a morte. Nem altura, nem principado, nem poder. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Enquanto nós choramos por alguém que morre, se ele morreu em Cristo, onde é que está a alma dele?